Bom dia, né, Bruno? Tudo bom, senhor? Bom dia, Breno. Tudo ótimo. Aqui. Só te orientar, na verdade, falar para você a ideia desse quadro, dessa série que eu tenho feito, que é a prosa médica, né? É trazer colegas que já estão na linha de frente, na batalha aí há mais tempo, trazer a nossa visão para a turma mais nova, para os acadêmicos, para os médicos recém-formados, e eu venho trazendo as especialidades, né? Então já veio um psiquiatra, já veio um gestor, cardiologista, e aí eu queria trazer um clínico, né, bicho, para defender o nosso peixe. Exatamente. E a gente brinca que essa confluência, né, dois clínicos, dois professores de semiologia juntos, também é raro, né, senhor? Então, é um problema, é verdade. Eu queria que você se apresentasse, falasse para a gente aí a sua história, seu caminho até chegar na medicina, e nós vamos trocar uma ideia aqui, enquanto tiver papo, nós vamos seguindo. Conta um pouquinho de você aí para a turma. Ô, Breno, então obrigado por participar aí, eu já te sigo no YouTube há um tempo, eu te conheci pelo Instagram e a simpatia foi imediata. Meu nome é Bruno Farnetano, eu sou médico, eu hoje moro em Ubá, mas eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, eu fui criado na zona sul do Rio de Janeiro, eu sou filho único, estudei no Colégio Santo Agostinho, que é um bom colégio no Rio de Janeiro, no Leblon, a vida inteira. Então, durante 18 anos, cara, a minha vida foi sair de casa, atravessar uma rua e ir pro colégio, tá? Foi só isso. A minha vida foi... Os meus horizontes eram esses. Nas minhas férias eu vinha para Ubá, que é a cidade onde eu moro, porque é a família do meu pai. Eu gostava muito do interior, eu gostava muito de lidar com mato, com roça, mas a minha juventude foi muito normal. Eu era um rapaz tímido, eu era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de me expor em público, de falar com pessoas desconhecidas. Então, era um mundo interior muito rico e muito cheio de um sofrimento adolescente, né? Eu gosto muito do livro Apanhador no Campo de Centeio, que fala do drama de um adolescente. Apesar de ter sido escrito por um adulto, ele retrata muito bem o drama do adolescente. Então, a minha adolescência foi muito simples. O máximo que eu fazia na minha adolescência era ir na musculação e no Maracanã ver o Flamengo. Então, esses eram os meus horizontes antes de entrar na medicina. Eu não experimentava o mundo, sabe? E como é que foi essa entrada na medicina? Como é que você caiu na medicina? Teve alguma inspiração? De onde você tirou isso? Então, é o que eu te falei. É por isso que eu falo que... a gente está falando sobre filho aqui. A importância de você mostrar para as crianças as possibilidades. Eu quero levar meu filho num mosteiro, eu quero levar meu filho numa fábrica. Para quê? Para ele ver a possibilidade da vida humana. Para ele ver que é possível você estar bem naquela situação. Por mais que você pense, poxa, eu vou ser um monge, que maluquice. Sei lá, vai que ele olha aquilo ali e ele resolve fazer aquilo. Então, eu não tive muito disso. Então, eu tinha ideias. Então, a ideia do que é ser médico... Cara, para mim, a medicina era você ter certeza absoluta do que fazer com um paciente doente e que ele seria curado. Eu não tinha perdido ninguém na minha vida. Então, a medicina, para mim, era você estudar, como eu estudava matemática, eu aprendia matemática. Eu estudava física, eu aprendia física. Eu estudaria medicina e ia aprender medicina. Eu não tinha ideia do que era medicina. Como eu também não tinha muita ideia do que era engenharia, nada. Eu gostava de biologia. Eu lembro que na academia, eu com 16, 17 anos, eu conheci um pediatra e que eu falei com ele, não sei se eu faço nutrição, fisioterapia, medicina. Aí ele me chamou num canto e falou, cara, olha só, você é um cara estudioso, faz medicina, porque se você quiser nutrição, você faz nutrologia. Se você quiser fisioterapia, você faz alguma coisa ligada a esporte, a reabilitação. E aí, por gostar de biologia, eu fiz medicina, cara. Foi isso, não teve nenhuma conexão com o mundo real. Foi uma coisa completamente escolhida desta maneira, sabe? Não teve nada de vocação naquela época, de queria ser médico desde criança, nada disso, Breno. E aí você caiu lá dentro da medicina, bicho. Então deve ter sido meio que um choque, né? A transição, então, a medicina por si só para você. Como é que foi? Foi uma alegria tão grande, Breno, não pela medicina, mas porque eu saí daquele mundinho. Então, eu saí daquele mundinho que eu morava na rua do colégio e eu fui para uma faculdade federal no centro da cidade do Rio de Janeiro, perto da Lapa, e conheci pessoas do Brasil inteiro. Então, naquele momento, cara, os meus horizontes se expandiram e eu tinha uma necessidade de colocar a minha força no mundo. Como eu era muito tímido, como eu tinha uma vida interior
muito conflituosa. Eu, por exemplo, jamais reagiria a uma agressão quando eu era novo. Eu era o tipo do menino que se alguém viesse me agredir, eu teria medo de apanhar. Levar um soco era o meu pânico máximo. Eu não reagia a isso. E eu tinha uma vontade de colocar minha força no mundo. E eu coloquei essa força no mundo principalmente através do exercício físico, de conseguir superar os obstáculos de uma meia maratona, de musculação, de me condicionar fisicamente e de conhecer o mundo, né? Eu fiquei encantado com o centro da cidade. Eu adorava ir para o centro da cidade. E os primeiros 2 anos da medicina, eu não estava nem um pouco preocupado com medicina. Eu estava preocupado com aquele meu mundo, com 18 anos, conhecendo um monte de gente. Fui nas primeiras festas da minha vida. Eu não saía de casa, eu não ia para festa. O máximo que eu fazia era ir no cinema, entendeu? No domingo. Então, os primeiros 2 anos da faculdade foram basicamente para conhecer o mundo. E era igual um colégio, né? O ciclo básico era um colégio. Eu estudava anatomia, eu estudava histologia e passava, como eu passava no colégio. Eu nunca tive problema de estudar um tema e tirar 70% da prova. Eu não tirava 100, mas assim, eu tirava 70, entendeu? É meu esquema também. E aí, dentro da medicina, no caminhar da medicina, o ciclo básico foi essa transição doida aí na vida, né? E depois que a gente entra no ciclo profissional, então, quando que você virou e falou assim, pô, é clínica ou você foi descobrir clínica mais pra frente? Como é que foi essa descoberta? Então, cara, nessa época, quando eu comecei a viver a vida do centro da cidade, comecei a sair à noite, ir para lá, para ir nas festas, conhecer mais gente, eu fiquei absolutamente encantado pela narrativa da vida das outras pessoas. E, de certa maneira, a clínica psiquiátrica me encantou. Eu imaginava, que é, mais uma vez, a minha imaginação, né? E aí, a importância do imaginário, a importância de você pegar uma pessoa jovem e mostrar as possibilidades reais, né? Então, dentro do meu imaginário, o psiquiatra, ele iria conseguir adquirir um conhecimento para desvendar os mistérios da vida humana. Então, eu fiquei 5 anos da minha graduação certo de que eu faria psiquiatria, tá? Então, eu comecei a estudar, eu caí para o lado também da religião, eu fiquei curioso para saber o espiritismo, eu comecei a estudar, eu li todos os livros do Allan Kardec, eu comecei a frequentar centro espírita, eu queria entender se isso aqui que a gente tem, sabe, é carne, se o nosso código genético é 95% igual ao do macaco bonobo, se são esses 5% aí que realmente fazem a diferença entre nós, ou se existe alguma coisa a mais. Então, eu comecei a querer psiquiatria, comecei a estudar psiquiatria, eu adorava a clínica psiquiátrica, eu adorava ler sobre as alucinações, entendeu? E existia ali um meio termo para mim entre a mediunidade e a alucinação, aquilo me encantava. Mas eu comecei a acompanhar a psiquiatria e ficar sentado de verdade em um consultório atendendo paciente psiquiátrico grave, eu não suportei isso. Sim, isso é importante falar para os meninos também, né, Sô? Porque a gente acha que as escolhas vão ser aquelas e achar que é só aquilo ali que é o caminho certo, e na verdade a gente o que você sugere bastante também é isso, né? Se você está na dúvida, pega um profissional daquela área sua, que você está querendo, vai no vácuo, acompanhe ele um tempo, né, que aquilo ali com certeza vai te trazer, vai te abrir o horizonte, vai saber se é aquilo mesmo que você quer, né? Se você exatamente, né? Cara, exatamente, é exatamente isso. Aí a psiquiatria caiu e você não deu conta e entrou para a clínica assim, para ver o que você queria de novo, ou como é que foi? Então, aí a psiquiatria, aí em 2005, no final da graduação, eu falei, bom, eu não aguento psiquiatria. Como eu fui um interno que não dei plantão fora, dei muito pouco plantão, aqueles projetos de extensão eu não fazia nada, eu nunca tinha escrito artigo nenhum, sabe? Como eu ficava em casa lendo literatura, lendo a questão de religião, psiquiatria e viajando, né? Eu ficava nisso aí. Sim. E eu vi que eu iria me formar. Então eu comecei a me preocupar. Pô, eu vou ter que dar um plantão. Eu não sei puncionar uma veia. Eu não sei entubar. Eu tinha essas preocupações, sabe, Breno? Cara, eu preciso dar um plantão, eu não sei entubar, eu não sei pegar uma veia. Eu lembro assim, eu falava assim, eu não sei tratar um edema agudo. E essas coisas ficaram muito na minha cabeça. E eu pensei assim, eu sou novo, eu vou fazer clínica médica. Porque clínica médica eu faço 2 anos e aprendo o básico. O que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou ser médico, eu vou ter 2 anos de clínica médica e vou conseguir dar um plantão bem dado.
Sim. E é isso que eu vou fazer. Eu não tinha muita certeza. Eu gostava de nefro, eu pensava em cardio. Mas o ponto central daquele momento ali, no final da graduação, era: eu vou fazer clínica médica e vou ver o que vai dar. Eu não tinha nenhuma expectativa muito grande, sabe? Aí foi picado pelo mosquito da clínica, né? Na residência. Como então, é que foi? aí o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que estudar para residência. E eu não sabia nada, né, de clínica, eu não sabia. Aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer um planejamento aqui. Eu tenho que estudar 5 matérias: GO, cirurgia, enfim, clínica, pediatria e preventiva. Cada uma valia 20%. Clínica é o que tem mais matéria. Eu falei, já não vou estudar clínica. Aí eu peguei as apostilas do Medicurso, estudei igual um animal, tudo menos clínica. E falei, vou passar na prova, sabe, vou dar um jeito de passar nessa prova e vamos ver o que dá. Aí eu fiz prova para os grandes hospitais do Rio de Janeiro, passei num dos primeiros na prova teórica de clínica da UFRJ. Eu fui o primeiro da HFAG, talvez entre os 5 da UFRJ, não lembro. E aí chegou a prova prática. Aí na prova prática eu tomei um ferro danado. Mas eu tirei 5, que era a nota mínima para passar. Se eu tirasse 4.9, eu estava reprovado. Aí eu caí sei lá, vamos botar quinto aí, sexto, sei lá, para quase o último da reclassificação. E aí eu passei na reclassificação para a clínica na UFRJ. Entrei, meu primeiro mês a minha nota de residente, no meu primeiro mês foi conhecimento insuficiente, pouca iniciativa. Mas aí eu ganhei nota de pontualidade, eu ganhei nota de relação médico-paciente, de educação, tudo. Então eu tirei 8. Eu perdi nota em conhecimento e tal. Mas até aí eu já imaginava que era isso mesmo, sabe? E aí eu entrei na clínica. Então, comecei a fazer residência na UFRJ, comecei a viver aquilo ali, né? Falei assim, pô, eu vou viver como... Eu falei, eu não sei nada, mas eu vou viver como um residente. Comecei a acompanhar, dar os plantões, trabalhar pra caramba. E as sessões clínicas da UFRJ, como o professor Ricardo Caminha, gerenciando as sessões, começaram a me intoxicar, Breno. Aí eu comecei a ver o cara pensando, eu comecei a ver ele falando, comecei a ter um movimento de querer agradá-lo, e eu acho que é natural isso do jovem. Eu falei, pô, eu quero agradar esse cara. De certa maneira você quer mostrar conhecimento, né? Eu comecei a persegui-lo, entre aspas, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com ele, mas assim, acho que talvez no início eu fui até meio chato. Eu queria mostrar os casos para ele, eu queria mostrar que eu estudei o que ele falou. Eu lembro que ele falou assim, todo médico precisa ler Dom Quixote. Aí, ó, no dia seguinte aqui, comprei um Dom Quixote, comecei a ler os poemas de cavalaria do Cervantes, cara, não entendia nada, mas li essa porcaria. Então eu comecei a ver, cara, esse cara, o Ricardo Caminha, eu comecei a ver esse sujeito e falei, pela primeira vez existe uma possibilidade de alguém que faz algo que eu imagino, mas muito distante, né, cara? O cara com doutorado, professor da UFRJ, assim, é quase inatingível, né, Breno? Sim. E aí foi isso, cara. Aí, terminando a residência, qual foi o seu caminho lá? Porque você ainda ficou no Rio um tempo, e depois você teve essa ida para o bar, né? Conta para nós essa transição. Aí entrou o R1, chegou no R2, tinha que fazer um sorteio, eu não lembro exatamente qual era a técnica lá, mas você escolheria, você ia cair nos ambulatórios de especialidade da UFRJ. E todo mundo queria um, queria outro, tal. Lá naquela dança das cadeiras, pra mim, tanto fazia, na verdade, eu não tinha nenhuma preferência, mas eu peguei hepatologia, que foi ótimo, eu cheguei a tentar fazer um mestrado com a Renata, que é uma professora da Hepato, que eu tenho um carinho imenso, adorei. Caí com a Cláudia Cardoso no ambulatório de diabetes, caí na gastro, doença inflamatória intestinal e endócrino, revezava, e na colagenose com o professor Ângelo Pape, Alícia, Belinha e Flávio Signorelli. E fui, cara, assim, me encantei por tudo, cara. Adorei a patologia, pensei em fazer hepato, adorei diabetes, comecei a fazer mestrado em diabetes com a Cláudia, em hepato com a Renata, e depois cheguei para ela e falei assim, não quero mais, entendeu? Enfim, mas foi tudo tranquilo. Mas comecei a trabalhar no ambulatório de colagenose com o professor Pape. E eu nunca pensei na minha vida que eu ia tratar de doença autoimune sistêmica, sabe? Para mim era uma loucura completa. Eu lá, 2 anos antes, pensar num doente com lúpus era uma loucura, eu jamais faria isso. Comecei a trabalhar lá, meus 6 meses finais da residência foram lá. Fiz prova para o R3 de clínica médica,
e eu dava plantão no Quinta D'Or na emergência com a Patrícia Neto, que eu vou fazer uma live com ela segunda-feira. Foi minha primeira chefe, uma mulher fantástica. E, de repente, um clínico no Rio de Janeiro famoso, assim, médico das estrelas, me chamou para ser assistente dele. Eu conheci ele por intermédio de outro médico, e ele falou, eu quero que você trabalhe full time comigo. E aí não daria para fazer clínica, não daria para fazer o R3. E mais uma vez eu pensei assim, olha, o R3 tem prova todo ano. Trabalhar no Rio de Janeiro como médico das estrelas, frequentando os hospitais classe AA, médico das estrelas que eu digo, assim, é um médico que tem uma clientela sim. De classe alta, né? Que eu falei, eu vou ter a oportunidade de frequentar os hospitais de ponta. Então, a residência médica dentro da UFRJ é um tipo de medicina, eu vou ter a oportunidade de ver isso. Eu falei, eu vou fazer isso, cara. Eu quero entrar nos hospitais, era o Samaritano, São Vicente da Gávea, eu quero entrar como médico assistente para saber como é que era aquela realidade. E aí eu nem fiz a segunda fase do R3 e virei para a Alícia, que era a parceira do PAP na colagenose, e falei, eu quero trabalhar aqui, na UFRJ, nem que seja de graça. Aí pintou um concurso lá, um processo seletivo, não foi aquele concurso oficial, e eu entrei para médico da emergência e da colagenose. Então ela falou, tem uma sala aqui para você, fica aqui na sala 247, você vai ser daqui da equipe da colagenose, e você vai dar um plantão sexta-feira de dia na emergência. O resto do tempo eu ficava com esse médico, atendendo os pacientes dele, trabalhando assim. E um ano depois eu não quis mais trabalhar com esse médico, por questões pessoais, fui trabalhar com um ex-staff meu, um ex-médico do staff, que é o Mauro Castanharo, num serviço de clínica médica que ele montou, num hospital novo da Rede D'Or. Aí eu fui para a horizontal da clínica médica lá e continuei no FRJ. Nesse meio tempo, eu fiz concurso para a polícia, fui médico da polícia, montei meu consultório particular e acabei indo para o Copa D'Or, que era mais perto de casa, onde eu gostaria de trabalhar. Então eu era horizontal do Copa D'Or, médico da colagenose da UFRJ, fiz isso durante 6, 7 anos, e também nesse meio tempo a Unimed montou um pronto atendimento em Copacabana, e montamos um grupo de 5 médicos para serem os horizontais também. Os coordenadores, entre aspas, ali do dia. Sim. E eu entrei para isso, cara. E aí, com quase 10 anos de formado, eu era horizontal da clínica médica, tinha um consultório que o movimento estava crescente, trabalhava na colagenose da UFRJ e no pronto atendimento da Unimed. Era a minha vida. Entendeu? E aí quando que você deu essa reviravolta toda e foi para o bar? O que deu então, essa petuca? Aí, nesse momento, eu falei assim, porra, tô onde eu queria. Porque quando eu trabalhava em Jacarepaguá, que era longe da minha casa, no Rio D'Or, eu pensei assim, eu quero trabalhar no Copa D'Or, porque o Copa D'Or é perto, em Copacabana, não sei se você conhece o Rio. Conheço. Mas o Copa D'Or é em Copacabana, meu consultório era em Ipanema, eu morava no Jardim Botânico. E o Copa D'Or era na rua, em frente à rua, do pronto atendimento da Unimed, eu ia a pé de um pro outro. Eu falei, eu tenho que ir pro Copa D'Or. E eu lembro que eu liguei para um amigo meu que trabalhava lá e falei, Guilherme, eu quero trabalhar no Copa D'Or. Ele, tá precisando de médico pro fim de semana na clínica médica. Eu falei, tá bom. E eu fui falar com o Antônio Carlos, que até hoje é o coordenador da clínica médica, e eu sempre falo isso pros alunos, né? Como é que você faz para trabalhar em um lugar? Vai conversar com o chefe, cara. Vai pedir, né? Simples assim, né? Exatamente. Aí eu fui na porta dele, aí eu liguei para ele, marquei, fui tomar um café com ele. O Antônio hoje é um grande amigo. E agora é bom que a gente mora em cidade diferente, então não tem relação de chefia nenhuma, e a amizade continua. Então é um grande amigo. Aí eu fui lá e falei, doutor Antônio, olha, eu quero trabalhar aqui. Aí ele fala assim, você quer mesmo, meu filho? Ele é meio rouquinho, você quer mesmo, meu filho? Eu falei, quero. Aí ele conta um pouco da sua história, eu contei um pouquinho. Ele falou, então vem cá, olha só. Eu vou te apresentar pro Marcelo London, que é o chefe da emergência, pro Maurício, que é o chefe da unidade semi-intensiva. E eu tenho para você aqui passar visita a cada... no fim de semana, a cada 3 semanas. Então, você vai folgar 2 finais de semana e vai vir fim de semana. E foi comigo, desceu na emergência, me apresentou para o Marcelo, comecei a dar plantão de coringa na emergência, me apresentou para o Maurício, comecei a dar plantão de coringa na semi-intensiva. Em um ano, eu tive a oportunidade de trabalhar como horizontal nos 3 setores. Fiquei amigo de todo mundo, pronto, não fiz nada demais, cara. Não, mas o interessante, senhor, você fez alguma coisa demais aí que chama atenção. Na verdade, o interessante é o seguinte, que hoje a galera tende a sair pipocando de serviço em serviço, né? E nessa fala sua, você deixa muito claro, o fato do hospital ser perto da sua casa era importante.
O fato de você selecionar e pegar dois hospitais para você realmente assumir o negócio, ou seja, participar do negócio mesmo, é outra coisa importante. Porque o que acontece hoje muito é que a galera sai pipocando demais e não trabalha em nenhum, entendeu? Então, assim, quando você fica em um, bicho, quando você está num hospital, eu sempre fiz isso também. Em um hospital, você conhece todo mundo, você anda dentro do hospital com uma facilidade enorme, né? Seja no pronto-socorro, terapia intensiva, unidade de internação, os enfermeiros te conhecem, ou seja, o ambiente de trabalho fica mais leve, né? Então isso é uma coisa interessante. Senhor. E aí, você nessa situação, o que deu no você para você cascar fora para o bar? Aí tem um ponto interessante que eu também gosto de falar, que é o seguinte, aí o pessoal às vezes pergunta, né? Qual é o conselho que você dá? Como é que você faz para trabalhar nesses lugares? Aí tem um detalhe que é muito interessante nesse ponto. Eu sempre falo para os alunos, eu falei, olha só, o ponto central de tudo é que você é um sujeito livre. Livre para quê? Livre para dar relevância mais ou menos para o que os sujeitos te falam. E o grande erro, Breno, que eu vejo é que as situações aparecem. Eu acho muito difícil um sujeito pedir emprego para outro, tá? E não conseguir esse emprego, contanto que ele dê relevância ao que o sujeito fala. O Antônio me falou no Copa d'Or o seguinte, Bruno, olha só, você começar aqui, você vai ter que coringar na emergência, na semi-intensiva, tá? E no fim de semana... Assim, né? Ruim assim, né? Falou isso, cara. E eu falei com ele assim, ó, falei, beleza. E eu comecei, cara, a coringar, dar uma plantar uma noite, sábado, domingo. Eu levei em consideração, porque eu pensei o seguinte, cara, eu sou livre para escolher se eu vou fazer isso ou não. Tá? Eu posso chegar muito fácil e falar assim, esse cara tá querendo me explorar, quer me botar no fim de semana, isso é cano da sereia e tal. Mas eu falei, não vou fazer isso não, cara. Ô, Breno, em um ano eu fiquei amigo, até hoje eu sou amigo deles, cara. Eu fiquei amigo do pessoal da semi-intensiva. E por quê? Não é porque eu sou genial, não. Assim, não é por isso. Eu até sou um bom médico, sinceramente, mas assim, não foi isso que estava em jogo. Estava em jogo o quê? Eu cumpria com o que eu falava. Então, assim, o plantão das 7 horas, eu chegava às 7. Tá? Eu era pontual. O paciente tocou o telefone, alerta verde tem que chegar até meia hora, e até meia hora eu estava lá. Entendeu? Ah, mas não pode deitar no horário tal, eu não deitava. Eu cumpria a ordem, Breno. E respeitava os outros. Mais nada. Bom, né, Bicho, o básico passa a ser essencial, senhor. E a galera perde essa sensibilidade de fazer o básico bem feito, né? Exatamente. Isso é o ápice do negócio. Se você fizer o básico bem feito, bicho, você vai aparecer na multidão. Isso aí é indiscutível. Não, e nós somos livres. Aí que tá. É igual aquele negócio que você fala assim, seu pai fala, meu filho, não faz isso. Cara, você pode ter tido a melhor educação do mundo, mas você é livre para escolher se você vai fazer ou não. Às vezes você faz e fala assim, puta merda, não era para ter feito isso. Entendeu? O problema é que às vezes você vai no hospital, o cara te fala, faz isso, você não faz. Aí você sai do hospital e fica cheio de ressentimento. Ah, mas porque o lugar é ruim. Daqui a pouco você cria um ciclo de ressentimento e você não enxerga mais a realidade, cara. Aí é uma merda. Hoje eu tenho a tranquilidade, assim, de falar o seguinte, cara, o negócio de sair de uma cidade para outra. Porra, eu vim para o bar já com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Se eu for para Belo Horizonte, se eu falar assim, não quero ir para o bar, quero BH, eu vou chegar, Breno, tem plantão de coringa para mim aí? Eu vou começar a coringar, cara. Sim. E vamos. Se eu for para outro lugar, eu vou fazer a mesma coisa, entendeu? Não tem erro, Breno. Sim. Não falta mercado. Não falta mercado. O mercado para esse tipo de... O mercado para esse tipo de gente não vai saturar nunca. Concordo com você. E aí a saída para o bar, de onde você tirou? O que você foi arrumar aí? Então, aí eu estava lá no hospital, no Copa d'Or, na Unimed, meu consultório começou a movimentar, eu comecei a ter um movimento grande, não quer dizer grande, um movimento... eu tinha um horário de consultório, tive que abrir um segundo horário. Comecei a ter... E meu consultório é só particular, comecei a atender gente famosa e tal. E aí eu tinha que sair, às vezes, eu tinha que estar 8 horas no Copa d'Or. Para eu passar visita no outro hospital, eu tinha que sair 6 horas de casa. Não via meu filho. Comecei Aí entrou esse negócio de Netflix, cara. Que na nossa época, parece maluquice que eu vou falar, mas na nossa época, se eu quisesse ver, por exemplo, Thundercats, meu amigo, era 11h30, na quarta-feira. De 11h30 meio-dia. Se eu chegasse atrasado, acabou. Era no outro dia e ponto. Não tinha como ver mais isso, sabe? E eu comecei a ver que a minha vida estava em torno de trânsito,
de trabalho e estava faltando alguma coisa fora do meu domínio. Que, por exemplo... um paradoxo doido, né? Porque você tá lá, tá no Copador, consultório cheio, todo mundo que olha de fora vira e fala assim, pô, o cara tá deitando, velho, tá bem pra caralho. Você vira e... Não, né? Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa, cara. Não, eu tava feliz, porque, assim, eu trabalhava com o João Marcelo, que foi meu parceiro de residência, que montou uma clínica lá em Ipanema. Eu adorava trabalhar lá eu trabalhei também no Hospital da Unimed, eu adorava trabalhar. O pessoal da Clínica Médica do Copador são meus amigos, sabe? São pessoas que eu gosto daquilo ali, mas eu falei assim, cara, tem alguma coisa aí. Aí eu pensei o seguinte, olha, esse negócio de Netflix, eu fiquei pensando, cara, se hoje eu consigo ver um filme, eu consigo ver, por exemplo, Thundercats, eu consigo ver todos os episódios numa tarde, há 20 anos eu não conseguia. Cara, daqui a 10 anos vai ter alguma coisa diferente. Entendeu? Eu pensei assim, o interior não vai ser tão interior mais. Pelo menos pela internet eu vou ter a capacidade de me relacionar com todo mundo. E eu queria não ter trânsito. Eu fiz um cálculo, que eu no interior, eu ficaria 2 anos a menos dentro de um carro. Sim. Comecei a ficar doido. Aí eu fui com a Juliana, ela grávida do Braz, a gente foi do meu primeiro filho, a gente foi para uma casa em Guapimirim, da sogra de um cara que trabalhava com ela. Quando eu pisei no gramado e vi aquela casa, eu senti uma paz tão grande que eu falei, cara, eu não quero mais aqui no Rio de Janeiro, eu não quero mais prédio, eu não aguento mais isso aqui. E aí, cara, num sábado à tarde, eu virei pra Juliana e falei, eu vou sair do Rio. Ela falou, como assim, cara? Eu falei, não, eu vou sair do Rio, você vai comigo. Velho. E ela era professora da UERJ, estava com o consultório cheio. E aí eu falei, vou para Ouro Branco, meu tio é neurocirurgião lá. Meu tio falou, tá bom, pô, dá pra vir, tal, isso aqui. Aí meu pai falou, Bruno, mas tá aí o bar. Eu falei, pô, mas o bar não sei nem se tem hospital, eu não sabia nada de bar. Não, o bar, tal, isso aqui. Ele falou, o bar tem faculdade de medicina. Eu falei, o quê? Não, o bar tem faculdade de medicina. Eu falei, não é o bar, é em Viçosa. Não, o bar tem, pum. Consegui o e-mail do coordenador do curso. Aí mandei um e-mail pro cara. Falei, tô pensando em ir e tal, mesma coisa. Aí ele falou, agora não tem aula pra você não, mas no meio do ano eu te boto pra dar aula de BLS. Aí tá bom. E aí saiu o concurso pra UFV, eu fiz concurso pra UFV, vim na porta conversar com o diretor do hospital, falei, sou clínico, quero trabalhar aqui, ele me arrumou ali uma horizontal também e larguei tudo e vim, cara. Do zero. Não, isso é bom. Isso tem quanto tempo que você foi para o bar e tá aí já? 5 anos e meio. Ué, então já tem um tempinho já, então. Tem 5 anos e meio. E é isso que eu queria conversar com você. Você tocou num ponto bacana, essa questão. Você mesmo estando em um bar, você está tendo contato com todo mundo que você encontrava, até mais, e com essa questão de rede social, uma coisa meio louca, né, bicho? Que você conhece gente de tudo quanto é canto, e eu sei como que você enxerga essa questão das redes sociais, o que isso está te ajudando, te acrescentando. Óbvio que esse contato com as pessoas é indiscutível, né? Mas como é que você enxerga isso hoje, na nossa prática? Então, primeira coisa, cara, há 1 ano mais ou menos, eu tinha um pouco de... Eu me incomodava com rede social, achava desnecessário, uma exposição ruim, tinha vergonha. Eu me imaginava falando numa rede social e lembrando dos meus professores antigos, eu tinha vergonha. Eu ficava pensando assim, caramba, e se meu professor tal me visse falando isso? Eu não conseguiria fazer isso. Mas aí eu, conversando muito com a minha esposa, aí o papel da esposa, né, eu acho que sim, o casamento, um clínico tem que ser bem casado, tá? Então, sim, isso aí é fundamental. Um bom clínico tem que ser bem casado. E aí, conversando com a minha esposa e tal, a gente vai tendo iluminações. Eu comecei a pensar o seguinte, gostando ou não, cara, vai haver a autoridade digital em alguns temas. E outra coisa que eu pensei também um poema do Carlos Drummond de Andrade escrito num papel de seda ou num papel de pão é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então uma boa aula numa universidade ou no Instagram é uma boa aula. Sim. Eu comecei a ver que eu teria que tentar isso, né? Eu teria que ir para esse caminho, com vergonha também, mas assim, também pensei o seguinte, olha, daqui a pouco vai ter um grande grupo aí, já deve ter, né, já tem até, que as aulas das faculdades vão entrar para regime remoto em algum momento, pelo menos uma parte delas, e alguém vai dominar isso, alguém vai ter essa expertise. Então eu queria treinar, eu vou criar um Instagram para treinar a improvisar, para treinar a falar,
para treinar a conversar, para treinar a entrevistar, para treinar a ser entrevistado. Sim. E aí eu entrei pro Instagram. Com a vontade também de falar coisas boas, né? De falar coisas importantes. E aí fui conhecendo pessoas, conheci você, né? Assim, a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente já se fala e aí a rede social é uma necessidade, não dá para negá-la, né? Justamente, eu enxergo dessa forma também, né, senhor? Eu acho que traz muito mais benefício e essas conexões que a gente não teria usualmente, né? E passa a ter, né? E queria falar com você da semiologia, senhor. Que a gente sabe que hoje a semiologia é o seguinte, né? 75% só de você conversar, você já chega num diagnóstico. Só que a medicina nossa hoje é aquele esquema, bicho. É exame e pouca conversa. Você, igual eu, nós somos professores de semiologia, velho. Queria que você falasse um pouquinho dessa matéria, da importância da semiologia, para a turma mais nova. Então, eu gosto muito do documentário do Roger Scruton, que eu acho que ele define exatamente o que é semiologia. Que é um documentário chamado Why Beers Matter. Né? Está traduzido para português. Vem de um livro chamado Por que a Beleza Importa. Roger Scruton é um filósofo recém-falecido, inglês, que ele tem esse documentário e esse livro, Por que a Beleza Importa. Ele tem outro livro também fantástico, chamado As Vantagens do Pessimismo. É um cara fantástico. Ele fala ele fala uma frase no livro, no filme também, que é muito interessante, que ele fala que depois que um arquiteto chamado Louis Sullivan, enfim, eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas ele falou o seguinte: em algum momento a arquitetura, a função perdeu valor em relação à forma. Então, as obras começaram a ser construídas em torno da utilidade. Então, como é que isso é útil? É útil ou não é útil? Então, o mundo começou a construir prédios em utilidade. Isso é útil, não é útil, é útil, não é útil. E aí ele mostra, nos últimos 100 anos, por exemplo, vários prédios construídos por causa da utilidade abandonados. E aqueles castelos feitos há 600 anos, as pessoas ainda têm um fascínio por aquilo, né? Então, para introduzir a semiologia, ainda que você consiga dar um diagnóstico de um sopro muito melhor por um eco, e eu acho que você deve saber fazer o eco. Hoje o eco de beira de leito é uma extensão do exame físico. Ainda que você consiga isso, existe algo que você não consegue transformar em palavra, que só vem quando você bota a mão no doente. Tá? Você pode botar o esteto, encostar no peito ou escutar um sopro, que aí o doente abre e te dá o eco. Né? Ele dá o eco na sua mão e você confirma aquele sopro ali, ou até você está errado no sopro. Mas aquele ritual, na entrevista clínica, ele te abre uma porta para uma série de questões que podem acabar até numa confissão do doente. Às vezes o doente, porque você encostou nele, ele te fala o seguinte: você já deve ter ouvido isso, porque eu já ouvi. Ele fala: doutor, eu vou te falar uma coisa agora que eu não falo nem pro padre. Entendeu? E às vezes isso vem do toque. Então a semiologia, a semiotécnica, ela tem um ritual que a utilidade não é mensurável. A entrevista clínica, ela é uma entidade indescritível. Ô, Breno, você pode fazer o que você quiser, mas a entrevista clínica, ela é um crime. Por quê? Se eu estou aqui na janela, eu olho ali um cara que ele vai dar um tiro no outro e sai, eu posso te falar: ô, Breno, eu tava aqui, cara, um cara ali foi lá dar um tiro no outro. Só eu vi. Você vai falar assim: Bruno, mas como é que foi isso? A quantos metros que ele tava um do outro? Será uns 10 metros mais ou menos. Pô, cara, mas o cara acertou um tiro a 10 metros? Policial a mais de 8 metros acerta só 5% dos tiros? Não, mas acertou, eu vi. Ele tava de boné, tava preto? Não era azul marinho, não? Pode ser. Ou seja, existe alguma coisa no mundo concreto, no mundo real, na entrevista, que só quem está ali consegue absorver 100%. Então você pode ter 1000 aulas de entrevista clínica. Meu amigo, atende um doente. É muito melhor. Então a semiologia, ela é a porta de entrada para a entrevista clínica. E se você não valorizar o comecinho do livro, que é o que? A maneira com que você chega, com que você fala, a linguagem do doente, as coisas que você fala também, né, Bré? As sutilezas. Sim. Né? Não é aquele conteúdo duro, são as habilidades, as soft skills, né? Isso. Então, a semiologia, ela é a única disciplina que atenta para isso. A única. Todas as outras, e aí agora eu vou me comprometer e vou falar um negócio que eu não sei se você vai concordar. Todas as outras disciplinas, a aula de empatia,
aula de como, sei lá, todas até as coisas que a gente faz, por exemplo, você vai dar uma aula agora de como dar má notícias. Isso. Talvez essa aula só seja necessária porque algo na semiologia foi negligenciado. Sim, não tem dúvida. Então você entra na semiologia de costas, acha que você tem que só examinar o doente, não entende a vida humana como uma narrativa, e depois se enrola pra caceta, cara. Aí ferrou, aí já não tem jeito, cara. E, na verdade, essa que é a diferença, né, Su? Quando você consegue perceber isso, você colher a história, conversar com o paciente, entrar a fundo na história do paciente, né, bicho? É uma das coisas que mais me encanta, na verdade. É muito legal. E, assim, aí é que você percebe realmente a essência da medicina, né? Só que é difícil a gente transmitir isso, é só vivendo. Não tem como, não tem como. É só vivendo. Tem um lance, Breno, da Copa de 70, que eu adoro, porque o Pelé, ele dá uma bola pro Carlos Alberto fazer o 4º gol na Itália, né? Você lembra desse gol, né? Sim, claro. Ele dá essa bola. Nesse momento, o Tostão não tá na câmera, mas ele tá atrás, apontando pro Pelé. Porque o Pelé dá esse toque pro Carlos Alberto sem estar olhando pra ele. Entendeu? E o Tostão tá lá dizendo... Tá lá. Então, assim... A clínica médica, a medicina, ela tem muita relação com isso, né? Naquele momento, a bola chegou daquele jeito, tem alguém dizendo para fazer aquilo, tem outro cara vindo, você é livre para fazer aquilo, para tomar aquela decisão. E eu vou fazer um paralelo dessa história do Pelé ali, não estou me comparando ao Pelé, não, mas o jogador de futebol que está ali para tomar uma decisão, há pouco tempo eu atendi um senhorzinho que teve 4 AVCs hemorrágicos. Ele foi no meu consultório. Eu atendo numa clínica que atendem mais médicos, então a recepção fica cheia. Na hora que ele levantou, que eu chamei, seu fulano, eu fui lá buscar ele. Ele levantou, na hora que ele levantou, a calça dele caiu. Aí ele ficou na frente de todo mundo de fralda, com a calça arriada. Eu vi que ele ficou constrangido. E aí eu fiquei imaginando, cara, imagina o Pelé recebendo a bola, tem um cara dizendo que é pra ir pra lá, o outro passando, ele tem que fazer alguma coisa. Naquela hora eu cheguei no ouvido dele e falei assim, que merda, hein, cara? Aí ele olhou assim, eu falei, puta, a velhice é uma merda. Naquela hora ele relaxou, cara. Ele relaxou de um jeito, cara. E aí eu botei a calça nele e fui andando com ele e falei, puta, que coisa, hein, cara. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Naquela hora, aquele somatório de informações que eu tive, eu falei assim, eu tenho que enxergar através desse cara. Se eu chego pra ele e falo assim, cara, não, fica tranquilo, ninguém viu. Claro, cara, como assim? Aí ele vai pensar assim, porra, todo mundo viu. Não, ninguém tá ligando, não. Não, isso é normal. Cara, não é normal. Se eu falar pra ele que a velhice é a melhor idade, não é a melhor idade. A velhice é uma merda. Sim. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, você só aprende com a vida clínica, né? Com a entrevista clínica. Alguém de fora não vai entender isso. Mas a gente que é clínico entende. Essa sensibilidade, na verdade, né, é uma coisa espetacular. E aí, são nesses momentos que você ganha o paciente. E que você ganha todo mundo que está ao redor do paciente, família, esse trem, por essa espontaneidade, naturalidade, e a tal da capacidade empática, né, Su? A empatia é você se colocar, mas a capacidade empática é você fazer algo para amenizar aquilo ali que o cara está sentindo, né? E você foi no ponto. E hoje, Su, como é que é a sua vida aí como clínico geral, o seu dia a dia, para a galera mais nova entender? O que você faz? Vou para o consultório, faculdade... hospital, você está atuando? Como é que é a sua rotina hoje? Hoje não mudou muito, porque a vida do clínico era muito parecida nos lugares, né? O que eu acho que é a vida do clínico? A vida do clínico é estar disponível. Um clínico vem de disponibilidade e gentileza. E capacidade de... Eu demorei para aprender isso. Eu demorei mais de 10 anos. Mas o clínico nunca pode ser o cara que arruma confusão. Tá? Isso aí pode ser ortopedista, vascular. O clínico não tem o direito de perder a cabeça. Não pode. Então, assim, hoje o meu treinamento, eu mudei demais. Até agora, uma residente que descobriu que tá grávida me mandou uma mensagem e tal. Aí eu falei com ela, pô, Ana Paula, eu não sou... Eu dava tanto esporro, eu brigava. Assim, eu não sou, eu falei assim, eu não sou mais, eu já vi que não é esse o caminho. Sim. Então, assim, o meu papel é gerenciar um pouco de conflito. Então, a família que entra em conflito com o hospital porque não deram de pinona na hora tal. Então, você não tem que ir lá incendiar, você tem que ser um apaziguador. O clínico tem que chegar
e todo mundo que está em volta fala assim, nossa, graças a Deus chegou o doutor Breno, doutor Bruno. Tem que ser isso, não tem jeito. E a gente vê em disponibilidade, né, Breno? O que eu vendo hoje, eu tenho meu celular que eu atendo as pessoas, todo mundo que me liga, eu oriento, tá? Eu respondo o WhatsApp com carinho, pessoal que me manda, eu tenho paciente que me manda bom dia, eu devolvo bom dia, entendeu? Então, é estar disponível, é ser um gerente da vida dos outros, o tempo todo. É isso. Sábado, domingo. A disponibilidade aí talvez seja a principal hoje, né, só do médico e do clínico, especialmente, essa questão de estar disponível para o paciente, né? E porque a gente ainda vê isso, né? E, na verdade, os mais jovens imitam os mais velhos. Como que você dá celular para o paciente, velho? É a coisa mais natural do mundo. Sempre fiz isso, não me incomoda absolutamente nada. Antigamente, quando ligava, aí você tinha que atender. Hoje, com o WhatsApp, bicho, o trem ficou muito simples, né? Simples demais da conta. Então, assim, é incômodo zero. Então, isso eu acho que a galera mais nova que pensa em clínica médica, eu acho que essa disponibilidade é fundamental, né, senhor? Assim, negócio do celular. O meu receituário tem meu celular, meu cartão tem meu celular, pro SUS, pro particular, cara... Não, eu dava no pronto-socorro, senhor. Exatamente. No pronto-socorro, você atende o paciente, você nunca mais vai ver o cara. E para você saber se o paciente evoluiu bem ou não. É o famoso pós-venda, né? Aí dava o celular e falava, daqui a 2 dias você me manda mensagem para falar como é que você tá. Porque senão, bicho, você atende aqui, acha que é o bambambam, o cara vai e morre. E não aprende nada, né? Justamente. E na clínica médica esse trem tem que ser entranhado, né, senhor? E o que você acha disso, bicho? Porque, na verdade, assim, eu conheço vários excelentes clínicos, mas parece que a galera na faculdade não tem esse contato com os clínicos. A grande maioria dos bons clínicos, eles estão na linha de frente, atendendo, trabalhando, e não estão na academia. E dentro da faculdade, é o que a gente vê, né? São muitas especialidades. A clínica médica não é considerada uma especialidade, vamos dizer assim. É como se fosse um degrau para chegar na especialidade. O que está errado, a clínica médica é uma especialidade. E a gente costuma falar, né? É só clínico geral mesmo. Exatamente. O que é? Mas você é só clínico? É só clínico. E a ideia é mais ou menos essa. Como que você acha que a gente poderia fazer isso, bicho? Porque eu acho que a exposição na mídia, ou seja, nas redes sociais, a gente colocar que existe clínico geral, a gente trabalha, é feliz com a clínica médica, eu acho que talvez esse seja um principal, né? Exemplo, né? O que você acha disso? Então, Breno, eu acho o seguinte, cara, tem duas coisas tem duas coisas que te garantem poder, né? Arma, não tem jeito, se o cara botar um revólver na sua cabeça, você vai fazer o que o cara quiser, e a outra é propaganda, né? Propaganda. A propaganda na medicina tomou uma dimensão que eu vejo pelo seguinte, exemplo, a cirurgia plástica. Cirurgia plástica é o seguinte, cara, quando você começa a falar que você vai fazer o sujeito ficar mais feliz, tá errado. Quando você bota peito numa mulher, você vai botar uma borracha num peito, no outro ele vai ficar maior. Você vai ficar mais feliz com isso? Eu não sei. Eu não tenho essa garantia. Justamente, mas não tem como garantir, né? Não tem como garantir, né? Se fosse isso, toda mulher peituda ia ser feliz. Então, esse negócio de longevidade, não tem nada contra, não. Mas você não pode garantir essas coisas. E a clínica médica, eu acho que pelo perfil do clínico, a gente não está na frente da propaganda. Por exemplo, geriatria. Cara, geriatria... Ô, Breno, vou falar numa boa aqui. Pra que serve a geriatria, cara? Geriatria é uma especialidade que está em torno da propaganda. Tem muita gente que faz uma pós de geriatria, tá, de fim de semana, para botar geriatra no consultório, porque passou de 60 anos você precisa do geriatra. Tá incutido na cabeça dos outros que precisa do geriatra. Cara, peraí, não é bem assim. Eu costumo falar em relação a especialidades em geral, né, bicho? Porque é o seguinte, você precisa do médico, o paciente precisa do médico. E aqui, se é cardiologista, geriatra, se é gastro, não interessa. Se o cara se dispor a cuidar do paciente, acabou, entendeu? E de um médico que vê doente. Não, de um médico que vê doente. Sim. Então, você vê, aí você pega a gente do histórico, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, o professor Henrique Sérgio, da hepatologia da UFRJ. Ele é clínico, cara. É clínico. Ele trabalha com fígado, mas ele é clínico. Ele trabalhou em enfermaria de clínica médica. O professor Ângelo Pape, da colagenose, é clínico, ele vê doente passando mal, entendeu? Então, eu tive na minha formação exemplos de clínicos, né, muito, professor, eu sabia da UF, por exemplo, que tinha o professor Ivan, o professor Ricardo Carneiro, a UERJ,
tinha uma leva de clínicos muito boas, a Unirio, o professor Wagner, mais novo, o professor Rogério, a UFRJ. Então, assim, eu vi essas pessoas. Na UFRJ, o professor Ricardo Caminha, que foi o meu grande gigante, que eu todo dia dos médicos eu mando uma mensagem para ele agradecendo, porque foi a pessoa que me mostrou aquela possibilidade. Poderia ter sido no mosteiro, igual eu falei, né? Eu poderia ir no mosteiro um dia e falar assim, caraca, é isso que eu quero. Mas eu, impotência dentro de mim, pelas minhas características, que não está no meu controle, nem no seu, de alguma maneira aquilo ali me fez, né? Mas não existe clínico em poltrona de marfim fora do palco, né? Não existe clínico de bastidor. O verdadeiro clínico, ele tem no ensino um subproduto da assistência. Eu não acredito na medicina, no clínico, que ensina sem atender doente. Ele não está ensinando medicina. Tudo bem, ele pode ter trabalhado 40 anos com isso, mas a nossa curva é muito longa, Breno. Sim. Eu tô com 15 anos de formado, eu estou muito longe do que eu posso ser. Não, muito longe. Mas essa humildade anda junto também, né? Então, Ô, Bicho, a gente vai falando aqui 200 horas, né? Nós vamos ter que fazer a versão 2, 3. Pois cara, exatamente. Aqui, mas queria te agradecer demais. Não, peraí, tem uma última pergunta que você ia fazer aí sobre como é que era o negócio de farra. Isso aí você não fez essa pergunta, não. Na faculdade. Você era mais da farra ou era mais do estudo? Aquele bitolado era farra ou conseguiu equilibrar isso aí? Porque você veio no mundo fechado e caiu lá dentro da faculdade, né? Faculdade de Medicina. Equilíbrio zero, né? Zero. A última coisa que tinha era equilíbrio, né? Era um somatório de sensações e vontades e me rendendo aos desejos. Meus amigos eram muito farristas, né? Então, festa quinta, sexta, sábado, mas com um detalhe interessante. Durante minha faculdade inteira, durante a residência, era muita festa, sabe? Eu vivi muito intensamente a questão da festa do trabalho, pagando um preço físico, porque eu ficava cansado, eu ficava ansioso pra caramba, né? Quando você começa a buscar prazer fora, assim, você começa a ficar muito ansioso. Você vai numa festa, aquela alegria. No dia seguinte, você tá ansioso. Mas, assim, não tinha equilíbrio nenhum, sabe? Era festa, bebia além da conta, ficava com ressaca no outro dia, entendeu? Mas chegou num ponto que não dava mais. Quando eu comecei a trabalhar, não dava. Então, não dava. Eu comecei a ir em festa de 15 em 15 dias, sábado. Chegou numa hora que não dava mais, entendeu? Sim. E aí... E você já falou, você deu uma desacelerada grande quando você foi para o bar, né? E morando no interior, você já desacelera. E hoje, o que você faz para dar essa desligada? Você tem um hobby, você tem uma coisa que você literalmente desliga, além de chegar em casa aí no meio do mato? Eu desligo, assim, duas coisas. Eu desligo com exercício, né? Bicicleta, então eu pego para pedalar, e com meus animais. Eu tenho um monte de bicho, né? Pássaro. Isso é que eu desligo. Porque família, e aí um recado para os jovens médios, né? Família é um segundo trabalho, tá? Você tem que se dedicar à sua família, aos seus filhos. Agora, antes da nossa conversa, eu estava aqui na frente de bicicleta com meu filho e com minha filha, tá? Porque você, quando chega em casa do trabalho, você está chegando em outro trabalho. Você tem que trabalhar dentro de você para você tratar bem sua esposa, tratar bem seus filhos e estar com eles. Às vezes você está assim, trabalhei o dia inteiro, eu mereço descansar. Não merece não, cara. Você não merece. Porque o trabalho mais importante é dentro de casa. E a medicina tem uma função só, te fazer ser um melhor pai, um melhor companheiro. Se não faz isso, tá errado. Perfeito, bicho. Perfeito, eu concordo, gênero, número e grau. E, na verdade, a gente, em casa é que está o nosso... trabalho. E é o lugar onde você tem que trabalhar melhor, inclusive, né? Exatamente. Isso é muito comum com nós médicos, né? A gente trata muito bem as pessoas fora, né? E chega em casa, às vezes, trata mal. Você tem que se policiar, e eu acho que essa posição sua aí foi... Exatamente. O seu esforço é tratar igual. É por isso que, para finalizar, porque deixar eu fico falando, é por isso que eu falo com os alunos. Esse negócio de separar a vida profissional. Não, cara, eu falo do mesmo jeito. O mesmo jeito que eu estou falando com você agora, é o jeito que eu falo com a Juliana lá embaixo, é o jeito que eu falo com o meu paciente, com as mesmas palavras. Se você falar assim, poxa, mas peraí, eu não posso falar tanto palavrão com meus pacientes igual eu falo com os meus amigos. Então, meu amigo, para de falar palavrão com teus amigos, cara. Tem alguma coisa errada. Seus amigos não devem estar aguentando mais você xingar, meu filho. Para. Perfeito. Brunão, um grande abraço. Nós ainda vamos prosear muito, em breve ao vivo, né? Eu até cara. falar disso, dessa pandemia aí. O que você acha? O que você está tirando de
de aprendizado nessa pandemia, bicho? Nada, cara. Eu tô achando uma merda isso tudo. Não, assim, especificamente eu tô vendo, eu tô atendendo paciente com Covid. Do ponto de vista médico, bem restrito, eu tô vendo paciente com doença pulmonar muito grave sem estarem dispneicos. Isso é um negócio que eu tô vendo. Que todo mundo tava dizendo e eu vi isso com meus olhos. Então isso é uma curiosidade. Tô vendo a questão de que é uma mudança social que a gente nunca viveu. Mas tô querendo que isso passe, viu? Já tá bom. Tá bom já deu, né? Quarentena de 3 meses, não dá não. Tá bom. Beleza, Bruno. Um grande abraço pra você, velho. Valeu demais. Você também, cara. Viu, senhor? Adorei a conversa. Bom, mas nós vamos trocar uma prosa ainda. Tá Obrigado, Breno. Fica com Deus. Bom domingo pra você e sua família. Você também, meu amigo. Um abraço. Tchau, cara. Até mais. Tchau.